E vamos aqui de novo para a segunda parte da nossa revisão do Enem. É rápida, apenas os tópicos, tá? E depois você vai ampliando, tá? Mas já ajuda você que estava sem nada para ir para o Enem, de repente, filosofia e sociologia. Filosofia medieval. Então a pergunta foi o que era a natureza, o que é o homem e agora o que é Deus. Essa pergunta ampliou, tá? Geralmente a filosofia medieval 476 depois de Cristo a 1453 depois de Cristo. Tem gente que amplia aí até 1500, tá? É o período da Idade Média, das trevas, né? Que não foi tanta treva assim, claro que teve muitas trevas, mas também teve luzes, né? Teve muito conhecimento que veio. Claro que a gente não pode negar tudo aquilo que aconteceu também em relação à Igreja Católica, né? Tudo que aconteceu com as heresias, né? As bruxas que se falavam ali, que a gente sabe que não eram bruxas, tá? Então, quando a gente fala da Idade Média, nós vamos falar de dois períodos, a patrística e a escolástica. Patrística, os padres, o nome já diz, quem estava no poder, os padres. Santo Agostinho, né, o filósofo ali, o padre que vai trazer Platão. Então ele vai pegar o Platão, vai tentar trazer a ideia do Platão para quê? Para quê, meu irmão? Né? Tem a nossa música, conciliar fé e razão. A ideia nesse período era conciliar a fé e a razão, porque o mundo vinha se modificando. O Platão não consegue ali com Santo Agostinho, porque o Platão está muito no mundo das ideias, a gente precisa de algo mais empírico no mundo dos sentidos, aí surge a escolástica. A escolástica é aquele período onde nós vamos falar das escolas novas vêm surgindo, novos professores, não mais os professores que não eram católicos, né, dando aulas nas universidades. Então você precisa conciliar essa fé de uma maneira mais efetiva, mais empiricamente, né, pautado na experiência. Então São Tomás de Aquino vai trazer o Aristóteles, tá? O Aristóteles pé no chão, né, para tentar modificar. Tanto que a gente tem uma imagem, né, de uma obra de arte onde o Platão está apontando para cima, o Aristóteles apontando para baixo. O mundo das ideias, Platão, o mundo dos sentidos, Aristóteles. E o principal pensamento aqui que a gente vai ver é as cinco vias. O que seria as cinco vias? É a maneira que Santo Tomás de Aquino usou para provar a existência de Deus, né? Não provou, né, gente? Mas ele disse lá que vamos provar a existência de Deus através das cinco vias. O primeiro, a primeira via é o motor imóvel. Para o Aristóteles, Deus é um motor imóvel, ele movimenta tudo, mas ele não pode ser movimentado, porque se ele for movimentado, ele é movimentado por uma força maior que ele, então ele não seria Deus, né? É a ideia que muitas vezes a gente tem quando a gente fala de Deus. Deus movimenta, Deus cria tudo, mas não é criado. Cria, mas não é criado. Movimenta, mas não é movimentado, né? Nós temos o grau de perfeição, né? Deus é perfeito, né? Então, se a gente olhar toda essa perfeição tem que ter algo mais perfeito, né? É impossível tanta perfeição ser criada por alguém imperfeito. Se eu tenho alguém que é mais perfeito do que toda essa perfeição, ele não pode existir mais ninguém que seja perfeito do que ele, porque senão aí ele não seria Deus, né? E nós temos também a causa não causada, né? Ele causa tudo, mas ele não pode ser causado. Eu não vou falar as cinco vias aqui, você pode fazer a pesquisa, mas são as principais, a causa não causada, né? Ele causa tudo. Então, tudo vem de uma causa, menos Deus. Ele não foi causado por nada. É um motor imóvel, estático, parado, né? Então, quando a gente vê a causa não causada, a gente pode pensar o seguinte: o meu avô e minha avó brincaram, causaram o meu pai, né? Meu pai e minha mãe brincaram, causaram a mim. Só trazendo uma questão de brincadeira. Vai chegar um momento que você for voltando, né? Pai, mãe, vovó, Adão e Eva, Deus, né? E antes de Deus, aí não tem, né? Então ele vai dizer que é uma maneira. Então ele fala muito ali, tenta tornar a fé mais racional. Tem a música. Durante a Idade Média, Deus mandava, meu irmão, para continuar seu poder, chamar Aristóteles e Platão. Para quê, meu irmão, conciliar fé e razão? Platão, idealista, esse não conseguiu, não. Então chama Aristóteles, esse é mais pé no chão. Platão, idealista, esse não conseguiu, não. Então chama Aristóteles, esse é mais pé no chão. Para quê, meu irmão? Conciliar fé e razão. Através das cinco vias, prova Deus com a razão, tudo em ato e potência gera movimentação. Através das cinco vias, prova Deus com a razão, tudo em ato e potência gera movimentação.
Para que, meu irmão, conciliar fé e razão? Para que, meu irmão, conciliar fé e razão? Porém, Deus é ato puro, ninguém move ele não, tudo em ato e potência gera movimentação. Porém, Deus é ato puro, ninguém move ele não, tudo em ato e potência gera movimentação. Para que, meu irmão, conciliar fé e razão? Tem essa musiquinha no canal lá, né? Cantando aí com os alunos. Vou colocar depois para você poder assistir, tá? E aí, então, saímos da Idade Média. A ideia da Idade Média era a resposta: quem é Deus? E essa ideia de conciliar a fé e razão, porque o mundo vinha se transformando e a igreja precisava tornar mais racional, tá? Para continuar aí o seu trabalho, né? Que ela vinha fazendo, esse trabalho de, às vezes, que a gente observa muito quando ela falando ali de manipulação, de trazer a verdade estabelecida. E entramos agora no campo da ética, porque nós vamos falar de política. É difícil falar de política sem falar em ética. Ética, conduta, né? Ética e moral. Moral são as regras criadas pela gente para a harmonia. A ética é uma área da filosofia que vai questionar, que vai refletir sobre a própria moral, tá? Eu tenho outros vídeos aí falando sobre ética. Vou ver se eu disponibilizo para vocês também. Tá? E quando falamos em política, estamos falando em polis. Política vem de polis, cidade. Ou seja, para Aristóteles, nós somos animais políticos. Tudo que nós fazemos é política. Isso daqui é política. Nós estamos conversando, dialogando, interagindo. É um ato político, né? Depois a gente começou a ver política do jeito que a gente vê, mais como politicagem, né? Que a gente acaba vendo, tá? E para falar de ética, já falei para vocês lá na primeira parte a ética do Sócrates, que era o conhecimento, a ética platônica, que é o bem, a ética aristotélica, que é a das virtudes, da felicidade, das virtudes, né? E a ética kantiana, ou deontologia, a ética do dever, imperativo categórico. Para o Kant, né? É dever, você deve fazer algo, né? Se aquilo é bom socialmente para a maioria das pessoas, é o meu dever. E ele usa, como que eu sei qual ação é boa? O imperativo categórico. Haja de tal forma que a máxima da sua ação possa se tornar uma lei universal. Haja de tal forma que a máxima da tua conduta possa se tornar uma lei universal. Aquilo que eu faço é como se eu estivesse dando o aval para que outras pessoas possam fazer. Para o Kant, eu não devo jogar o papel no chão, não é porque eu tenho pena da tia que vai limpar, não. Eu não devo jogar. É uma ação moral, é uma ação que eu não devo realizá-la, não devo fazer. Mentir é ruim, né? Então, não devo mentir. A ação, ela não pode ter um interesse. Se ela tiver um interesse, ela pode até ser boa, mas ela não é moralmente correta. E aí nós fomos para a ética do utilitarismo, né? Que é a que a gente vivencia praticamente o tempo todo. Bom é aquilo que é útil, né? Bom é aquilo que é útil. Se não é útil, a gente tem. Eu gosto muito do dilema do bonde que aparece no The Good Place, né? Uma das cenas lá do The Good Place, O Bom Lugar na Netflix, né? Maravilhoso, tá? A ética utilitarista. Tem uma música que fala da bioética também que fala do utilitarismo, né? Não podemos deixar o utilitarismo imperar, né? Porque senão a gente vai viver só para aquilo que é útil. E o que que é útil? Quem que define o que é útil? Quem que define o que é útil, tá bom? E nós entramos aqui no Aristóteles novamente, somos animais políticos. Quando se fala de político, o Aristóteles fala de três formas de governo. Ele fala que qualquer uma é boa. Se for para o povo, ela é boa. O problema é quando ela deixa de ser para o povo. Ele fala ali da monarquia. Se o rei governar para o povo, a aristocracia. Esse grupo de pessoas governa para o povo. A politeia, né? Esse governo popular ou democrático. Se o governo for para o povo, fantástico. É que ele fala, né? Ali seriam as virtudes, mas lembra da virtude e do vício? Tem um vício. Um governo monárquico, né? Ele pode se tornar tirano. Uma aristocracia pode se tornar uma oligarquia, governo de alguns para alguns, né? Ou então o democrático, o governo do povo, pode se tornar uma demagogia, onde eu governo apenas para um grupo da população e esqueço a outra parcela da população. E o Platão falava sobre a sofocracia, né? A aristocracia dos mais bem preparados. Já falamos isso na primeira parte. Para o Platão, quem deveria governar é o filósofo, né? Aquele que tem mais sabedoria. Porque se ele tem sabedoria, ele vai governar bem.
Imagina o Platão aqui no Brasil, vendo a bagunça toda que acontece aqui, né? E Maquiavel? Maquiavel vai mudar essa ideia de política aí, passa a ser poder, política moderna, 1469, né? Como que o Maquiavel vê o homem? É um animal. Ô, gente, para o Maquiavel, o homem é interesseiro, ele age por interesse, né? Se há interesse dele, ele vai agir, né? A virtude do Maquiavel está, né, ela é diferente, está naquela ação de se manter no poder, vale qualquer coisa para se manter no poder, tanto fazer bem como fazer o mal, né? Os fins justificam o meio, que é uma palavra que muitos dizem que não veio do Maquiavel, né? Mas que retrata é o pensamento do Maquiavel. Os fins justificam os meios. Só que o Maquiavel tem que dizer o seguinte: você não pode ser muito ruim. Vai cortar a cabeça, corta um só, porque se você corta todos, vão querer cortar a sua, né? Não é que vai cortar a cabeça, é um exemplo que está dando. Então, por exemplo, você vai agir com mais força, você tem que agir com um grupo menor, porque se você agir com um grupo maior, ele pode querer cortar a sua também, tá bom? Os fins justificam os meios. E aí nós falamos aqui também sobre Thomas More, a ideia de utopia. Utopia em Thomas More, 1478 a 1535, não é que é uma coisa que não pode ser conseguida. A gente fala, quando o assunto é política, isso é utópico. Utopia para Thomas More é lugar nenhum, é um lugar que não existe ainda, mas pode existir, que era a ideia do Platão de ter uma cidade perfeita, governada por filósofos, onde tudo funcionasse. Tá? E Michel Foucault, importantíssimo quando se fala, ele fala do biopoder, o poder do corpo. Controla o corpo, né? Que você controla a mente das pessoas. Né? O Foucault fala sobre vários sistemas de controle, né? Controla o espaço, né? Espaço em quatro paredes, controle o tempo, e você vai controlando a mente das pessoas. O Michel Foucault também fala sobre o poder horizontal, não mais aquele poder vertical de hierarquias. Ele vem trazendo esse micropoder, onde todo mundo tem um poder sobre alguém. Né? Você tem um poder sobre uma pessoa, outro também tem um poder, então ele é horizontal, tá bom? Os contratualistas, adoro, né? Thomas Hobbes, Rousseau e John Locke. O Thomas Hobbes, todos eles falam sobre o homem da natureza e o contrato social. O homem estava na natureza e ele teve que assumir, assinar um contrato social. O contrato social é a saída do estado de natureza para o estado civil. A gente sai daquele estado que a gente estava, né, onde não tinha regra para as regras. Uma vez na regra, não daria para sair. Qual que é a diferença? O Thomas Hobbes, o homem é ruim por natureza, o homem é lobo do homem, sem as leis um devora o outro, então a gente precisa de leis, aquele homem é ruim, nasceu ruim, não dá para viver na lei do mais forte, então precisamos da lei que é o Estado, né? Para o John Locke, o homem é mais ou menos, né? Só se pisar no calo dele. Então, quando você pisou no calo, a propriedade privada, principalmente aí, precisa das leis. Então, é o Estado, essa saída do homem da natureza para o Estado civil. E eu adoro Jean-Jacques Rousseau. A gente quer viver livre, mas se acorrenta a tudo, nos acorrentamos à própria cultura. O Jean-Jacques Rousseau vai dizer: o homem é bom, mas ele ficou ruim. A sociedade o corrompe, né? Principalmente a propriedade privada, quando alguém saiu com um pedaço de terra, aí ele ficou ruim, porque agora ele tem que defender o espaço dele, né? Ninguém pode entrar ali. Então, ele se torna ruim, aí é necessário o Estado civil, que seria a ideia que nós temos de Estado, esse controle, né? Esse controle social, ok? Karl Marx não deve aparecer no Enem, aquilo que eu já falei, muitas vezes pode aparecer, mas se aparece, geralmente aparece falando da mais-valia, porque para o Karl Marx que existe uma luta de classe, duas classes, o proletário, né, onde nós temos ali o trabalhador e o empresário, tá? É uma luta, né, que um tem que assumir o lugar do outro, então é uma luta de classe, tá? E da mais-valia, quando o Karl Marx fala, seria o lucro excessivo, tá? Se eu vou pegar a GM hoje ela dá ali, né? Você tem a participação nos lucros e resultado, é o lucro excessivo. Esse lucro excessivo, então, por exemplo, eu contratei um empregado para produzir 1.000 peças e ganhar R$ 1.000 por mês. Aí eu coloco a máquina para produzir mais 500. Então ele produz 1.500 sem perceber e continua recebendo 1.000 por mês. E essas 500 eu uso para pagar o maquinário, pagar tudo mais, né? Então é um dinheiro que vem além, a mais valia, tá? Não vou entrar muito porque pode ser que não caia, né?
A diferença entre filosofia, ciência e mitologia é importantíssima, isso cai, geralmente, né? A filosofia, né? As ciências, ela vem construindo essa verdade através das experiências, né? A mitologia não, já vem pronta, as verdades já vêm prontas, estabelecido. Tem um senso comum também, que é uma forma de conhecimento muito usado, que a gente precisa. Ele é bom quando eu não tenho nenhuma resposta, mas eu preciso abandoná-lo, né? E buscar esse conhecimento científico que vem da experiência e o conhecimento filosófico, que é esse que põe tudo em dúvida. A própria filosofia. Questionar, né? Então, a filosofia e a ciência são questionadoras, enquanto que a religião, a mitologia, o senso comum, não, tá? Então, a filosofia, ela questiona a própria filosofia, tá? Ela vai questionar tudo. As ciências buscam a verdade através da experiência. A filosofia não é uma ciência, então ela não busca através da experiência, ela vai questionando, tá? E para isso a gente pode usar o Karl Popper. Se você perguntar para o Karl Popper o que que é ciências, é aquilo que pode ser falseado, que é o falsificacionismo. Todo cisne é branco? Eu não sei, eu não vi todos os cisnes. Teria que ver todos para depois falar. Se eu encontrar um cisne preto, pronto, refutei, né? E então, ciência é aquilo que pode ser experimentado, aquilo que é empírico. O que não é empírico não é ciências, né? Então eu poderia colocar que a astrologia não é ciência, né? Não é empírico, eu não vejo Sagitário, eu não vejo, né? Thomas Kuhn, paradigma. O que que é o paradigma? É uma verdade estabelecida que muitas vezes o machismo é um paradigma, uma verdade estabelecida que muitas vezes eu nem sei como foi estabelecido. E eu preciso quebrar esse paradigma. Só que é difícil quebrar um paradigma. Não é fácil quebrar um paradigma, tá bom? Aí eu coloquei um exemplo, né? Um filminho que tem na internet sobre os paradigmas. Vou ver se eu consigo colocar para você aqui também, para você assistir. Mas como que você quebra um paradigma? Pensando. A Terra foi o centro do universo por muito tempo, até 1500, mesmo pessoas falando a verdade lá atrás, né? Mas era um paradigma, ele foi quebrado, aí entrou um outro paradigma, né? Então, um paradigma vai tomando, né? Uma teoria vai tomando lugar da outra teoria. Isso é ciência, tá bom? Zygmunt Bauman, o mundo líquido, é o mundo que nós vivemos, esse mundo onde tudo flui, você não conserta mais nada, né? Porque isso vem desse mundo capitalista onde o consumismo desenfreado, né? Você consome as coisas, agora você começa a consumir as pessoas, né? Gosto muito do poema Eu, Etiqueta, né, do Carlos Drummond de Andrade, que retrata muito esse mundo líquido. E Jean Paul Sartre, que vem como somos condenados a ser livres. Eu posso ser o que eu quiser, né? Somos condenados. Ele vem falando para a gente, né, do vir a ser, né? Então, ele pega lá do Heráclito, tá? Então, quando ele pega, né, o ser e o nada, né, uma das principais obras aí do Jean-Paul Sartre, né? Nós somos o nada, porque do nada eu posso ser tudo, né? Conforme o Clóvis de Barros fala, o animal tem um defeito, que já nasceu pronto. Ele é o que ele tem que ser. Ser em si, ele é. Ser para si, eu posso ser o que eu quiser. Ato e potência, eu estou num processo de construção. Eu estou assim agora, mas eu posso estar diferente depois, né? Eu posso ser o que eu quiser, tá? E ele fala da angústia de se viver nessa corda bamba, porque as minhas escolhas, para o Jean Paul Sartre, viver é escolher. Por isso que ele fala que somos condenados a ser livres. Ser livre é escolher. Mesmo quando você acha que não escolhe, você está escolhendo. Pessoas que não votaram, dizendo que não tem responsabilidade, tem sim. Ele escolheu deixar na mão do outro. Às vezes eu pergunto para o aluno, por que que você veio para a escola? É porque meu pai mandou. Não, é porque você escolheu estar aqui. É mesmo que meu pai batia, então. Você não quis apanhar, você está aqui. Tem gente que vai dizer que a pandemia, eu não consegui nada na vida, faculdade ali, porque a pandemia. Não, tinha internet, tinha um monte de outros caminhos, tinha outras escolhas que você poderia realizar. Não é o meu pensamento, é o pensamento do Jean-Paul Sartre, tá bom? E agora eu vou entrar um pouquinho na revisão de sociologia, ela é rápida. Aparece lá movimentos sociais urbanos, movimentos sociais, né? A gente pode colocar ali os movimentos feministas, os movimentos negros, os movimentos LGBTQ+, MST, MTST, né? Nós temos os movimentos sociais urbanos e os rurais, né? O MST é rural. Desigualdade social, né? Ela não existia sempre, ela foi construída, né?
ela foi construída. Jean-Jacques Rousseau, alguém cercou um pedaço de terra, né? Formas de violência são várias, né? Psicológica, física, simbólica, tá? É bom você analisar. Nós temos essa violência, né, também, hoje a gente fala contra a mulher por ser mulher, que é o feminicídio, tá? Processo de socialização primário, secundário, né? O primário é família, o secundário é depois tudo que acontece, os papéis sociais. Eu não tenho apenas um papel social, eu atuo, eu represento vários papéis, professor, pai, aluno. Os três poderes, legislativo, executivo, judiciário, Montesquieu, isso é importante você saber, né? Quais são, quem representa, qual a importância de um poder barrar, limitar o outro, né? São poderes iguais. Territorialidade, o território, os limites, né? Que passa além do físico, né? Esses limites que a gente fala, mas, né? Como que se forma um Estado, né? Eu preciso ter uma nação, um território, um limite, uma soberania, o povo, né? Então, a gente vê a Constituição de 1988, tá, gente? Direitos humanos, principalmente, estudem direitos humanos, os direitos humanos ali a partir de 1948, e a Constituição brasileira, a Constituição Cidadã, a partir de 1988, ela ajuda você em qualquer redação do Enem, praticamente, principalmente o artigo 5º, tá? E o olhar da sociologia, que é esse olhar de desconstrução, de desnaturalização, você olhar para as coisas e perceber, não são naturais. A desigualdade não é natural. É um olhar de desnaturalização. Né? Se eu pegar o homem da natureza, o homem era completo quando surgiu a desigualdade social. Então, ela é criada. Se ela é criada, ela pode ser desconstruída. Né? O filósofo Bobbio fala muito disso. Aquilo que foi criado também pode ser descriado. Né? Não sei se a palavra está certa, mas pode ser desconstruído. Eu sugiro a redação aqui, faça várias. Mas eu acho que o governo não vai dar tiro no pé de ficar colocando coisas relacionadas à política. Eu acho que é algo que está muito aí falado, né, principalmente com a compra agora também do Twitter, é a corrida espacial. Essa corrida espacial, né, uma corrida espacial onde se envolve muito dinheiro num mundo que passa muitas necessidades e nós sabemos que a fome no mundo não é um problema físico, não é de falta de comida, é mais um problema moral, tá bom? Espero que você tenha gostado. Gostou? Curte aí a página do professor Regis Oliver, passe esse vídeo para mais pessoas, tá? Muito obrigado. Até a próxima aqui no canal do professor Regis Oliver. Que história é essa?